Professor Alessandro, a medida pode ser vista aí como uma interferência no Poder Executivo de São Paulo? Bom, é uma interferência sim, mas uma interferência legítima, porque veja, eu posso fazer um questionamento judicial quanto a medidas políticas tomadas por um governo, não importa se é o governo de São Paulo ou o governo do Paraná, não importa qual governo, afinal a gente está numa democracia. A questão fundamental é constitucional a medida, ou seja, instituir as escolas cívico-militares respeita a Constituição? O que a AGU está argumentando, basicamente, é que, nesse caso, você tem uma inconstitucionalidade que nós chamamos de formal, ou seja, a competência para definir este tipo de política é da União, ou seja, não pode cada Estado definir esse alinhamento, porque esse alinhamento diz respeito às leis de diretrizes e bases da educação. É esse o argumento trazido pela AGU, é isso que vai ser debatido. Agora, é óbvio, tem uma questão de discussão de mérito ou discussão política, ou seja, será que escola cívico-militar é o melhor caminho? E aí o Hélio falou que existe uma certa paranoia por parte da esquerda ou dos progressistas com relação às escolas cívico-militares ou tudo aquilo que diz respeito aos militares. Eu diria que se existe uma paranoia, se existe um certo pensamento fixo por parte da esquerda, esse pensamento tem um certo lastro. Afinal, nós estamos falando de um país que praticamente boa parte da sua história foi uma ditadura militar. Nós estamos falando de um Estado nacional e dos estados onde você tem polícias militares cuja tradição e cuja cultura vem da ditadura militar. Nós estamos falando de policiais e de uma instituição que não tem uma vocação vinculada à educação, não tem uma vocação vinculada ao planejamento educacional e pedagógico. Ou seja, talvez nós estejamos diante aí eu estou falando do mérito da questão, diante de um populismo com relação ou uma expectativa que não vai ser afirmada se essa política educacional for introduzida. E aí tem uma outra pergunta, uma pergunta também aí de inconveniência. Será que, diante de um cenário no qual nós precisamos de professores, há uma evasão gigantesca de professores da carreira, eu preciso investir na educação, eu preciso investir em carreira, será que é o caso de você ter uma implementação de uma política que vai gastar recursos em policiais que, não, veja, que até ontem estavam trabalhando na segurança pública? E é essa a questão que está posta, ou seja, nós podemos fazer o debate. Eu costumo dizer, vou reafirmar o que eu já disse agora há pouco em outro tema. Eu já estou olhando de maneira negativa com relação à proposta, mas eu aceito até que alguém traga argumentos reais, concretos, para a construção de uma política pública que seja eficiente do ponto de vista educacional e da educação no Brasil. Agora, eu confesso para vocês, até o momento eu não fui convencido que essa política ela é viável do ponto de vista nacional e ela traz resultados reais, ou seja, ela me parece muito mais uma espécie de populismo, ou seja, brincar com a mentalidade das pessoas para achar que uma educação militarizada ou com elementos militares, não importa em qual dimensão, vai solucionar o problema de educação no Brasil. Porque, no fundo, o que você está imaginando aqui é praticamente um tipo de política pública para as escolas públicas, para as escolas municipais, para as periferias. Ou alguém está imaginando aqui que a elite do Brasil vai querer que seu filho estude numa escola civil-militar? Ok, senhores, obrigado por enquanto. Até já.